Transtorno ansioso. Os padrões individuais de ansiedade variam amplamente. Algumas pessoas com ansiedade neurótica podem ter sintomas cardiovasculares, tais como palpitações, sudorese ou opressão no peito. Outros manifestam sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômito, diarreia ou vazio no estômago. Outros ainda apresentam mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do tipo espasmo, torcicolo e lombalgia. Então, essa tensão muscular exagerada pode vir como cãibra, o espasmo, que são aqueles movimentos involuntários, torcicolo e lombalgia, aquela dor lombar. Enfim, os sintomas físicos da ansiedade variam de pessoa para pessoa. Psicologicamente, a ansiedade pode monopolizar as atividades psíquicas e comprometer desde a atenção e memória até a interpretação fiel da realidade. Então, veja bem, o que promove estas alterações fisiológicas? Apenas descargas de adrenalina e noradrenalina. As adrenais, movidas pela amígdala cerebral, que está lá no sistema límbico, é quem aciona as adrenais e, como consequência, inundam o seu sangue de adrenalina e noradrenalina. Quanto maior o volume, mais alterações fisiológicas. Até mesmo pode levar o indivíduo ao desmaio. Isso porque o processo ansioso só vai aumentando. O indivíduo não desconecta daquilo que está promovendo ansiedade. Uma pessoa que está preocupada com o filho, não tem notícia, tenta ligar, não fala, liga onde ele estava, ele já saiu há muito tempo, mas não chega, e ela vai gerando esse processo ansioso, que é como bola de neve, só vai aumentando. As descargas de adrenalina são contínuas. E quanto maior o volume de adrenalina no sangue, mais alterações fisiológicas eu vou ter. Até que pode culminar numa internação. Daqui a pouco eu estou desmaiando, estou passando mal. O excesso de adrenalina altera muito os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, mas mexe com todo o seu metabolismo, alterando até o raciocínio. Isso que faz muita gente falhar nos testes. Ele se preparou, ele tem conteúdo, mas não soube dominar suas emoções. O excesso de ansiedade, que resulta no excesso de adrenalina no sangue, pode trazer apagão. Ele não consegue acessar memórias, ele não consegue raciocinar direito e ainda está se sentindo muito mal no momento em que ele deveria estar tranquilo para prestar o concurso. É isso que derrota a maioria das pessoas, ok? Então, é preciso controlar a ansiedade. Agora, quando falamos de um transtorno ansioso, há uma motivação. Pode ser um trauma que está fazendo todo o processo, startando o processo, ou pode ser uma disfunção. O indivíduo pode ter uma alteração nas adrenais que fazem com que ele produza em excesso. Ou ainda, pode haver um descompasso entre o sistema simpático e o parasimpático, onde o parasimpático não está conseguindo atuar. Talvez por
deficiência de acetilcolina. Então, é importante se fazer exames adequados, se verificar níveis, para então ver o tratamento adequado. E saber discernir. O problema está na área de neurose? É um transtorno que está fazendo isso. O problema está na área de psicose? É uma disfunção. Algo está desregulado no indivíduo. Transtornos histriônicos. E aqui já temos da imagem uma característica. O camarada aqui que está na contramão dos demais, está chamando a atenção. São neuroses onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor. O neurótico histérico pode desmaiar, ficar paralítico, ou seja, não conseguir andar como se tivesse perdido o movimento das pernas, pode ficar sem fala, trêmulo e desempenhar todo tipo de papel de doente, sem, no entanto, ter problema algum. Mas naquele momento da sua histeria, ele vai conseguir simular todas estas coisas e convencer todas as pessoas que estão ao seu redor. O teu cérebro é quem promove essas coisas, como se fossem reais, mas na realidade é um transtorno. Ele depois volta ao normal sem problema algum. E entramos aqui ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E pelas imagens você já vê algumas formas diferentes de TOC. Na imagem acima, você vê a pessoa ali acertando os quadros, verificando a altura deles, o posicionamento para que fiquem perfeitos. Embaixo, questão de limpeza aqui no vaso sanitário, o medo de tocar na tampa do vaso. Então, já é ligado à limpeza, o processo do toque. Lá à direita, acima, a preocupação na verificação se desligou ou não o fogão, se fechou ou não a porta, se tirou ou não algo da tomada, também é um tipo de compulsão do toque. Reúnem neuroses cujo sintoma principal é a incapacidade de controlar manias e rituais, assim como determinados pensamentos desagradáveis e absurdos. Pode ter como característica predominante excesso de limpeza, arrumação e organização. Então, são coisas diferentes. Algumas pessoas que têm um toque para limpeza, inclusive a higiene pessoal. Se cumprimentarem alguém, tem que lavar as mãos, lavam as mãos várias vezes no dia, algumas vezes a pele fica até irritada, tomam vários banhos durante o dia, arrumam a casa até de madrugada. Então, é uma questão na área de limpeza. Outros já na área de organização. Nada pode estar fora do lugar. Qualquer coisa que, dentro do seu entendimento, está fora do seu lugar, ela tem que se mover, ir lá e organizar. Vai olhar uma estante, viu os livros fora de arrumação, ela vai organizá-los. Abre um armário do banheiro e vê ali tudo aquilo que nós guardamos, como shampoo, pomadas, qualquer coisa que possa se guardar num armário de banheiro, ela vai gastar ali um tempo organizando tudo aquilo. E são coisas de uso contínuo, que é quase impossível manter tudo em ordem, mas ela vai ficar lutando contra isso. Cada pessoa que usou e deixou fora do lugar, ela vai ali tentar arrumar. Cuidado excessivo na conferência de ações. Como eu já comentei aqui, conferir o gás várias vezes, trancas de portas,
ela sai, está lá na garagem, fica na dúvida, volta, vai ao apartamento, vê se de fato trancou, se as tomadas, não deixou nada nas tomadas, nada ligado, ventiladores. Então, é uma agonia para ela ter que verificar inúmeras vezes as mesmas coisas. E mesmo quando ela já conferiu, vem aquele sintoma. Será que você conferiu direito? E a vontade que ela tem de voltar lá e conferir tudo de novo, mais uma vez. Então, veja bem, o toque, ele geralmente ocorre por um excesso de cobrança na infância. Algumas pessoas tiveram uma cobrança exagerada dos pais, ainda muito novos. Era a fase infantil, era a fase em que ela deveria estar brincando, vivendo o seu momento de criança, e já lhe foi colocado sobre os ombros responsabilidades, tarefas, que na maioria das vezes são de adultos. Mas o problema não é colocar a tarefa, é cobrar o cumprimento da tarefa como se fosse o adulto. Exemplo, olha, é para você lavar as louças que estão na pia. Eu vou precisar sair. Quando eu voltar, eu quero tudo limpo. A criança foi lá, lavou. O adulto chega e vai conferir. E, de repente, ele encontra um pouco de gordura em determinada vasilha. Ele encontra algo que não está perfeito de acordo com o que ele, adulto, faz. Ele vai exigir isso da criança. Ele devolve tudo para a pia e diz, olha, você não fez direito, vai fazer tudo de novo. E ele vai cobrar o nível de excelência que ele, adulto, faz. A criança não está preparada para aquilo ainda. Ela vai ser obrigada a corresponder, mas isso vai cobrar um preço, que é o toque, lá na fase adulta. Então, se foi exigida na questão da limpeza, o toque se manifesta nessa área. Se foi na questão da arrumação da casa, olha, eu quero tudo arrumadinho, tem que ser assim, tal coisa em determinado lugar, vai se manifestar na área de arrumação. Então, o toque está muito ligado ao nível de cobrança que a criança teve, fora do tempo certo. Algumas vezes, apanhou por causa disso, por não conseguir corresponder à expectativa. Isso era comum no passado. As mães batiam, os pais batiam, porque não houve uma correspondência à expectativa deles. Isso deixa marcas. Uma das marcas é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno que ocorre na fase adulta. Nas últimas décadas, tem havido um aumento da prevalência do transtorno por estresse pós-traumático para a população em geral, com taxas mais altas ainda entre adolescentes e adultos jovens. Ainda que, por definição, a vivência traumática para produzir um transtorno de estresse pós-traumático se centralize em experiências humanas consideradas fora do normal, como, por exemplo, combates militares, alguém participou de uma guerra, torturas e desastres naturais, sequestros, terrorismo, todas essas coisas, com certeza, irão trazer o estresse pós-traumático. Mas também a agressão urbana cotidiana e desmedida, bem como o diagnóstico de uma doença potencialmente mortal, como um câncer, a ameaça de falência econômica e, consequentemente, existencial,
atualmente também tem sido suficiente agente estressante para produzir reações igualmente traumáticas. O quadro do transtorno por estresse pós-traumático revive o antigo problema das relações entre acontecimentos traumáticos da vida e a eclosão de doenças emocionais. Então, veja bem, nós já ensinamos aqui que a maioria, mais de 90% de todos os traumas que se transformam em transtornos pertencem ao período infantil, à fase infantil. Porque a criança tem uma mente ainda imatura, não consegue avaliar bem o que ocorreu, faz um registro do que ocorreu defeituoso, tem uma carga emocional muito maior que do adulto. Por isso, a maioria dos traumas, que nada mais, nada menos, são do que registros defeituosos. É a forma como alguém registrou um acontecimento que vai se transformar em trauma ou não. E é muito mais fácil a criança cometer esse erro do que o adulto. Ter uma visão muito ampliada do que aconteceu do que o adulto, maximizada devido a essa carga emocional que ela tem. Mas o transtorno de estresse pós-traumático é o transtorno que acomete o adulto. Alguém que já está com a sua mente madura, capaz de fazer uma leitura correta das coisas, mas que passou por algo tão traumático que não teve como não registrar desta forma. O autor citou algumas coisas como guerras, batalhas, terrorismo, catástrofes, que realmente não tem como não causarem o estresse pós-traumático no indivíduo. Ele não registrar isso de forma traumática. Mas também, no meio urbano, há muitas coisas hoje que acontecem que podem gerar o estresse pós-traumático. O sequestro relâmpago, um assalto onde o indivíduo fez o terrorismo com um revólver no teu rosto, dizendo que ia matá-lo. É o sujeito que rouba o carro de alguém com ele dentro, caminha pela cidade esvaziando suas contas e dizendo que no final vai desová-lo em alguma mata, vai matá-lo, vai queimá-lo dentro do porta-mala, vai colocar fogo no carro. Não tem como você não ter um estresse pós-traumático. Então, hoje há inúmeras situações. O indivíduo que mora numa região, como alguns morros do Rio e outras partes do Brasil, onde há uma guerra urbana. Traficante contra traficante, ou a polícia combatendo o tráfico, é uma verdadeira guerra. A noite toda ele ouvindo os tiros. Isso vai gerar o estresse pós-traumático. O diagnóstico de um câncer ou uma outra doença que é grave, tem o potencial de levar à morte, isso traz o estresse pós-traumático. Então, no estresse pós-traumático, eu tenho um trauma como os traumas infantis que se transformam em transtornos, porém, esse acontecimento surgiu já na fase adulta. Quando eu já tenho uma mente madura para entender o que aconteceu e mesmo assim sou afetado pelo que aconteceu, devido à gravidade, ok? Dependendo de cada região ou país do mundo, os agentes causais do transtorno por estresse pós-traumático
tem características e incidências próprias. Em alguns países, o terrorismo é uma das principais manifestações da violência, que contribui para a patologia pós-traumática. Em outras regiões, têm sido as catástrofes naturais, as guerras, etc. Em nosso caso, parece ser a violência urbana e a insegurança a que se submetem os cidadãos, os principais promotores do transtorno de estresse. Então, como já aqui comentamos, hoje nós temos uma gama de fatores, de ocorrências nos grandes centros, na periferia, que podem trazer o estresse pós-traumático. A todo instante, estamos sujeitos a um grande acidente, como esses, ônibus que tomba, o avião que cai, naufrágio de um barco em algumas travessias, incêndios, catástrofes naturais ou mesmo esta guerrilha urbana que nós vemos todos os dias pelo noticiário. Se estivermos no meio dela, como muitos casos aí, a pessoa, por causa do GPS, vai parar dentro de uma favela e tem o seu carro perfurado por balas, já é o suficiente para se ter o estresse pós-traumático. Porque depois do ocorrido, semanas, meses, então você começa a ter esse medo a ponto de surgir o pânico, tomar conta de você. Quando você se aproxima de algo que te lembra do trauma. Por isso, pós-traumático vem depois.